isso é uma coisa curiosa, porque antes da gente trazer a cirurgia para o Brasil, isso é uma coisa que acontece. Quando eu iniciei minha jornada em contorno corporal, eu sempre ouvia muitas pacientes naquilo que, assim, quando a gente pergunta, pô, que padrão de definição você está buscando? Que tipo, quer um abdômen mais atlético, mais marcado? A maioria das pacientes priorizavam muito mais cintura do que definição abdominal. Então isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? Eu falo, poxa, a paciente, ela valoriza, a mulher valoriza muito mais a cintura, o contorno, do que de fato um abdômen mais definido, atlético demais. Muitas nem querem, e de fato a lipo-HD hoje não é tanto esse o propósito, né? É um padrão de definição que fique mais agradável, feminino mesmo. Mas essa coisa da cintura sempre me chamou muita atenção. E no Brasil sempre foi meio anedótico, acho que no mundo inteiro. Foi meio anedótico essa coisa da cintura, extração de costela, todo mundo fala, não, isso não existe. Eu mesmo já falei várias vezes no consultório, o paciente às vezes me perguntava, eu falo, não, isso não existe, isso é loucura, isso é insanidade, isso é maluquice, essa cirurgia é proibida e papapá. Quer dizer, tudo fruto do nosso desconhecimento. Uhum. Só que essa coisa da cintura sempre me chamou a atenção. E aí, por conta do Inova, que a gente estava falando aqui, eu fui conhecendo muita gente ao redor do mundo. E aí eu descobri cirurgiões que faziam coisas interessantes nessa linha, né? E começando com a extração de costela. Eu falei, pô, vou lá saber o que raios é isso, né? E aí eu fui lá, visitava um, visitava outro. Aí eu olhava, pô, a extração, pô, é interessante, mas não sei se pega, não pega. E aí eu entendendo esse desejo do paciente e sabendo que muitos cirurgiões queriam oferecer mais para os pacientes de uma forma geral, e já estava começando a surgir essa coisa do remodelamento, que era uma coisa até um pouco mais rudimentar antes, a gente não utilizava bisturi ultrassônico, fazia o remodelamento utilizando raspa, que é uma cirurgia assim, um pouquinho mais traumática, não é muito mais, mas é um pouquinho mais traumática e menos precisa. E aí a gente começou com essa história do remodelamento, da extração, a gente organizou grupos de estudo, a gente foi até esses cirurgiões que faziam essas cirurgias, e aí disso surgiu o curso. A gente começou com o curso, pensando nesse desejo das pacientes, e o que foi muito interessante foi que a técnica evoluiu muito nesse período, né? De um ano para cá, um ano e meio para cá, a técnica evoluiu muito e hoje a gente está falando de remodelamento sem cicatriz. E que, de fato, assim, tempo cirúrgico curto, entregas, digamos, resultado, de fato, com um impacto muito interessante e que agrega muito para as outras cirurgias que a gente faz também. Então, diante de tanta coisa que a gente vê do ponto de vista de vantagem e benefício, eu não consigo imaginar isso não pegando. Tá? Assim, a não ser que os pacientes falem assim, não quero cintura. Se tem alguém aí que está assistindo essa live ou está assistindo esse vídeo e fala, não, doutor, não, cintura não quero. Tudo bem, então, talvez, se tiver muitas dessas pessoas, talvez não vai fazer muito sentido, mas não é o que a gente vê na prática, né? Realmente, assim, a imensa maioria das mulheres, elas têm um desejo muito grande para essa questão da cintura, da silhueta, desde vestidos, um vestido um pouco mais justo, e realmente deixar o contorno mais feminino, né? Então não é uma coisa só tem os pacientes que eventualmente estão fazendo transição de gênero, essas coisas, mas não é uma cirurgia pensando exclusivamente nesse público também, mas é uma cirurgia que pensa muito em feminilizar mais o corpo, né? Quando a gente fala de cintura especificamente, que é uma, digamos assim, uma referência muito significativa, ou muito, digamos assim, visual do corpo feminino, né? Então a cintura realmente é uma coisa que chama muita atenção no corpo da mulher. A mulher valoriza muito isso, então honestamente não vejo como isso não acontecer cada vez mais. É uma questão só das pessoas irem realmente sabendo que existe, e buscando profissionais que estão fazendo. Hoje a gente tem mais ou menos, a gente está chegando à terceira, passamos pela terceira turma de cirurgiões, então tem mais ou menos 30 cirurgiões no Brasil que já estão fazendo bem essa cirurgia. A gente imagina que nos próximos, talvez aí, os próximos 2, 3 anos, os pacientes vão buscar cada vez mais, porque, como eu falei, sem cicatriz, melhora a cintura. Assim, tem coisa que só com lipo a gente não consegue fazer. Melhor, precisa fazer a lipo para ter um a mais ali, porque senão só o remodelamento também não resolve tudo. Mas o remodelamento somado com a lipo, para quem tem flacidez abdominal, a abdominoplastia, assim, realmente assim, o resultado é muito interessante.